Olá, prezada Aline, Shirley, vocês me escutam? Oi, Ah, Ana, tudo bem? Tudo tudo bem? bem, escuto. Consegue me escutar? Uhum. Tranquilamente? Sim, Então tá bom. Hoje eu estarei com vocês como assessora de sessão e estamos aguardando o professor passador que vai ser o moderador dessa sessão, tá bom? Eu só vou tá, fechar, vou me certificar que ele vai entrar, mas fiquem à vontade para me interromper se for necessário, tá? Ô, Ana, tá bom. posso fazer o teste aqui já com dos materiais de compartilhamento? Pode sim, fica à vontade. Tá, obrigada. Nada. Ô, Chile, vou aproveitar e te perguntar, você está vendo aí, está compartilhado? Estou vendo, sim. E ficou com a tela inteira? Não, agora ficou. Agora ficou inteiro em duas partes, assim, aquela maior e o próximo slide. Menor. É, aí eu não queria esse formato. Vou ter que voltar então para o outro. Obrigada. Eu já tenho uma ideia Ah, de como compartilhar. Pesadas, o professor falou que já já está entrando, tá bom? Estão me vendo e estão me ouvindo bem? Oi, Você, professor. Bem de tudo ouvir. bem? Tudo Sim, bom? professor. Bem-vindos. Ana Lúcia, você que vai me ajudar aqui? Sim, professor. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente vai seguir da programação, é isso? Correto. Porém, se o senhor quiser passar todos os trabalhos e posteriormente discutir, é possível, ou apresenta e discute. É Eu, só, eu acho, pode é, falar, eu pode acho falar. melhor a primeira proposta, porque
A ideia também é que os outros expositores, né, possam falar não só do seu trabalho, mas também dos trabalhos dos colegas na sessão. Tudo bem? Perfeito. Lembrando que é 15 minutinhos. Então, como é livre, que não se estenda muito e também não seja tão resumido. Fiquem à vontade. Não, mas também essa nossa sessão, como tem 3 trabalhos, né, Uhum. está um pouco mais Folgado. folgado, né? Sim, sim. Então, o primeiro trabalho é o trabalho de Moara e Aline, o segundo é Sheila e Carlos Luma e Kilvia, e o terceiro, Betânia Marcos e Otávio. É essa a ordem, tudo bem? Então, quem vai apresentar primeiro é a Aline, depois Shirley, e está faltando o apresentador do último trabalho, não é isso? Então tá ótimo, ainda temos 5 minutos, né? Eles devem chegar, alguém deve chegar nesse meio tempo. Então temos aqui a Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade Federal do Ceará. Shirley, você está na graduação ou na pós? Estou no mestrado, professor. Você conhece a professora Cláudia Burrâmara? Não, não conheço. É aquela da área de marketing. Na UDESC também tem gente tão famosa. A área da É, administração pública temos alguns professores bem conhecidos aqui. Você conhece o professor Leonardo Sec, de Políticas o professor Públicas? Leonardo Sec foi presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Exatamente. A A, Paula prof- Schomer, a- como é que chama a professora que mexe com metodologia? com métodos especificamente. A gente tem uma professora que trabalha bastante com design research, que é a Gabriela Dias Alperstedt. Aí eu não sei que aspecto de metodologia Carolina, específica. Carolina Dion, que daí aquela ela Carolina Dion. Tem textos aham, importantes na área de epistemologia. que ela navega bastante em inovação social, né? Inovação Sim. social, e aí vai por essa linha também, assim, né? Mas tem, a, tem um trabalho bastante conhecido dela, que é a plataforma de observatório social da cidade. Sim. Acho que há 2 edições atrás a reunião da ANPAD foi aí em Santa Catarina, em Florianópolis. Foi E na UFSC, eu acho. mas teve também umas coisas que aconteceram na UDESC. Aliás, tem um prédio interessante, né? Tem uma infra legal, né? O Estado investe, né? Ah, eu sou suspeita para falar, eu acho aqui maravilhoso, né? Nossa, a nossa Você é franca-queijada. catarinense, Eu sou catarinense manezinha. E depois, manezinha da ilha? manezinha da ilha. Entendi. É que Santa Catarina Prosperidade. são muitas Santa Catarinas, né? É, nosso estado é bem Tem a diverso. Santa Catarina do Oeste, por exemplo, que é. Uhum. Eu dei aula em Chapecó para as cooperativas lá, é um outro planeta, né? É outra Essa, realidade. essa Santa Catarina do continente também, eu dei aula é, onde tem aquelas essas fábricas, onde fica a VEG, como é que chama lá? Jaraguá do Sul. Jaraguá Jaraguá? do Sul. Uhum. Jaraguá do Jaraguá do Sul. Sul, que tem a VEG, que tem a Malve, que tem a Duas Sim. Rodas, né? Que tem. Polo industrial fortíssimo, né? Norte do E, estado. e tinha uma época que eu voava de parapente, tem não sei como é que está agora, mas na época a única fábrica de velames de parapente era lá em Jaraguá do Sul, chamava Sol. Deve existir Ah, ainda. aí Sabia vamos ver se aqui disso? esteve. Aí isso eu não Tem sabia. uma rampa de decolagem espetacular, né? Não, rampas aqui a gente tem, inclusive aqui no Morro da Lagoa, né? Mas tem no estado inteiro, tem várias áreas de parapente para quem gosta aí, professor. Sim, Pode mas vir mais para o estado. A a fábrica não fez. fábrica
E essa mistureba, né, de italiano e alemães, né? Alemão, E açoriano, índio, tudo. eu lembro que a lista de chamada era assim, era Ferrarese e Schultz. Ah, Jaraguá Eram, daí é assim, né? eram umas coisas Aí a gente tem que compostas. se virar na pronúncia, né? Ah, puxa vida, que legal. Mas tá bom. Chegou a Betânia, Federal de Lavras. Tá me ouvindo e me vendo, Betânia? Acho que não. Eu estou Bom, ouvindo, só que eu tinha fechado o microfone e o vídeo aqui para poder dar uma olhadinha no meu material enquanto vocês estão conversando. Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Eu também tenho amigos aí em Lavras. É, Eu lembro, eu acho que o senhor é amigo do professor Denis. ele foi meu orientado de doutorado. Ah, eu recordo que quando um dia nós estávamos em aula e eu acho que ele falou alguma coisa que a sua esposa tinha mandado material para divulgar para nossa turma. Entendi. Aí ele divulgou. O Denis está agora em Módena, né? É, Muito bom. Você vê que a comunidade é bem paroquial, né? Na casualidade aqui de uma sessão virtual, né? A gente já. Pois é, o Denis, muito querido e verdade. competente. É claro. O Ceará, olha, na verdade, acho que a comunidade é tão pequena que é inevitável a gente não conhecer alguém, né? Da área de administração pública, então, vixe. Mas tá bom. Eu acho que chegou o horário, né, Ana Lúcia? Então, vamos combinar assim, a gente segue a sequência dos trabalhos que está disponível na programação, portanto, pela ordem, Aline, Shirley e Betânia, e depois a gente debate os trabalhos todos juntos, tá bom? Pode ser assim? Então, minhas queridas, fiquem à Combinado. vontade, já podem fazer aí já pode começar com a Aline subindo as lâminas, né? Os slides do PPT. Ótimo. Aline, o seu som não está saindo. Agora sim, desculpa, gente. Que eu estava falando era que vou deixar nessa tela aqui, que eu tinha colocado no modo apresentação, mas o modo apresentação ele coloca aquela tela com o apresentador e os apontamentos da apresentação, eu acho que fica ruim. Tudo bem para vocês se for assim? Ele fica com, acho que o modo ali do menu, Tudo do bem, PowerPoint. dá para visualizar, Dá para Aline. acompanhar? Não Uhum. gostaria que fosse assim, mas acho que o outro modo fica pior. Bom, posso então começar? Sim, por favor. Ok, então. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar de novo no SEMEAD, um evento que eu gosto bastante. Eu sou, como a gente já estava falando anteriormente, né, sou professora aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Faço parte do GPEM, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Marketing. Esse é um estudo que foi desenvolvido em coautoria com a minha orientanda de iniciação científica, Moara Ribas, e o trabalho ele tem como artigo tem como título Como medir e gerenciar a satisfação cidadã, reflexões a partir da análise de guias e manuais do setor público, e ele foi enviado aqui para a área de administração pública, gestão organizacional, planejamento, recursos humanos e capacidades. Vamos lá. Então, queria começar a conversa com vocês com três grandes perguntas que elas norteiam aí a nosso trabalho. A primeira delas, o que é satisfação cidadã? E aí uma segunda pergunta mais retórica, né? Se essa satisfação é relevante para a administração pública e, sendo relevante, como que essa satisfação é medida e gerenciada? Esses foram três tônicas importantes do nosso trabalho. E aí, começando a falar um pouquinho sobre a satisfação cidadã,
Nós usamos aqui, principalmente o conceito do Lyle César, que é um autor brasileiro, publicou aí em 2019 um livro sobre marketing e comunicação no setor público, e aí ele fala que a satisfação do cidadão ela é uma premissa central do marketing público, ele estuda sobre isso, né, o marketing aplicado ao setor público, e que essa satisfação ela vai além do mero equilíbrio entre demanda e oferta, que se pauta, né, mais no conceito da satisfação do marketing empresarial. Então, essa satisfação cidadã, ela deve ser resultado da concepção de cidadania, na qual a sociedade deve ter espaços para participar da vida ativa do governo, ou seja, é uma satisfação que envolve também uma parcela de responsabilidade do cidadão em cobrar, em fiscalizar, em participar da vida pública, né? Manifestando as suas opiniões e interesses para a definição de estratégias, inclusive os meios para avaliar os serviços públicos. E mais atualmente, nós encontramos uma revisão sistemática publicada por Kim e colegas aí fora do Brasil, em 2024, que estuda também especificamente sobre satisfação cidadã, sobre como esse termo é trabalhado dentro dos artigos, né? Eles analisaram 122 artigos, e aí viram que a grande maioria, 68%, né? Não conceitua o termo satisfação cidadã, que quase 20% aí utiliza o paradigma da desconfirmação, aquele super conhecido que conflita a expectativa e desempenho, e que as temáticas mais associadas à satisfação desses artigos que abordam o setor público são qualidade no serviço, confiança e equidade. E aí, caminhando mais um pouquinho, a gente vê que esse conceito ele tem como raiz, naturalmente, a satisfação que vem do marketing. Lá em 1960, a gente já traz Theodore Levi com MIAP Marketing, né, trazendo essa ideia do atendimento às necessidades e desejos do público-alvo, e que 2 décadas depois vai se aprofundar, principalmente no artigo do Richard Oliver, que é publicado em 1980, que aí então se apresenta o paradigma da desconfirmação como conceituando a satisfação como conflito entre a expectativa antes da compra do produto ou da experiência do serviço e o desempenho percebido após a utilização desse produto, né? Em 1990, a gente tem esse mesmo conceito aplicado por Parasuraman Barry Zeitan, o PZB, né? Em 1985, quando eles trazem a ideia das dimensões da qualidade, das lacunas da qualidade, e mais especificamente em 1988, quando eles publicam um artigo que traz o Serviqual, que é uma das ferramentas mais citadas em artigos de satisfação de serviços, de avaliação de serviço, qualidade em serviço, que é um instrumento que traz 22 assertivas que confrontam a percepção, a expectativa antes do serviço e a percepção pós. E a partir daí se tem aí a mensuração da qualidade percebida do serviço. Depois de 1990, e um pouquinho antes, a gente tem o estouro do New Public Management, e isso é importante para a gente falar de satisfação cidadã, porque esse movimento da nova gestão pública é um movimento que traz essas acepções do marketing empresarial para dentro da administração pública, inclusive a ideia de que o cidadão é um cliente e que, portanto, essas ferramentas que tratam da satisfação do cliente também devem ser absorvidas pela administração pública, e isso também vai aparecer nos movimentos de qualidade na gestão pública, o MGP, né, aqui, inclusive aqui no Brasil, né, e traz a relevância dos instrumentos da satisfação primeiro, né, da satisfação do cidadão quando ele utiliza serviço público. Isso também vai estar expresso no GES Pública, anos depois, um decreto que aí vai falar sobre os instrumentos de avaliação, IAGP, ferramentas de mensurar, inclusive uma recomendação para que na administração pública, nos órgãos públicos, seja feita pesquisa de satisfação e a gestão da reclamação. Logicamente, essa abordagem ela veio com algumas críticas, aí a gente está falando do campo internacional, estou citando aqui o Walsh 91 e 94, que ele vai falar que se essa abordagem, essa filosofia do marketing empresarial dentro da administração pública não faz sentido e que se deve ter bastante cuidado, mas que se pode aplicar algumas ferramentas, inclusive a pesquisa de satisfação. E aí, mais recentemente, 2019, nós temos aí alguns autores como o César, que vai falar sobre essa satisfação cidadã, esse olhar do marketing aplicado ao setor público, aí absorvendo a ideia da satisfação, mas mais aprimorada, né? Não reduzindo o cidadão à perspectiva de cliente. Opa.
Então, a partir dessa análise, a gente traz essa ideia. Bom, então, temos aí o conceito de satisfação, que ela é utilizada dentro do setor público, e sendo relevante como essa satisfação é medida e gerenciada. Então, eu já falei um pouquinho também sobre algumas questões, principalmente relacionadas ao Gespública e os instrumentos de avaliação da gestão pública, o IAGP, que recomendam a aplicação de práticas de pesquisa de satisfação. Então, esse estudo ele parte do pressuposto que sim, existe práticas de pesquisa de satisfação na administração pública e que os gestores, quando não sabem dessas informações, né, como não sabe como aplicar uma pesquisa de satisfação, vai se munir de guias e manuais, ou quando sabe, vai replicar essa informação através de guias e manuais, utilizando desse saber para orientar, para se pautar nas práticas de realização de pesquisa de satisfação. A gente sabe que não são todos os órgãos que aplicam pesquisa de satisfação usam guias ou manuais, mas que esses guias existem. Então, a nossa pergunta de pesquisa é justamente como a satisfação é abordada em manuais e guias gerenciais do setor público, e o objetivo geral é investigar como a satisfação é tratada nesses documentos, buscando compreender o conteúdo que orienta a avaliação e a gestão da satisfação cidadã. Nós, então, fizemos uma pesquisa exploratória, qualitativa, e aí usamos basicamente a pesquisa documental como técnica de coleta. As unidades de análise, elas foram 5 guias, num recorte temporal de 2020 a 2024, a ideia era pegar algo mais recente mesmo, e nós procuramos mais no Google, né, na plataforma de busca Google, usando os termos-chave guia, avaliação, satisfação, manual, pesquisa, satisfação, então, todos em português, com o termo PDF, para que já viesse no formato normalmente é publicado esses materiais. A análise ela foi centrada em 5 tópicos: os fundamentos teóricos presentes nesses guias, indicadores e métricas, aspectos legais que esses guias abordam, procedimentos de coleta e análise de dados que esses guias recomendam e as próprias recomendações gerenciais do uso desses dados feitas nesses guias, né? E aí, como resultado, nós temos aí, considerando esses 5 aspectos, primeiro, em relação à fundamentação teórica, dos 5, só 2 guias trouxeram fundamentos mais teóricos, tratando do paradigma da desconfirmação e das dimensões da qualidade. Os outros trabalham conceitos bem genéricos, inclusive misturando aí qualidade, satisfação, expectativa, e trazendo questões mais abrangentes, inclusive da percepção do cidadão sobre o serviço. Todos os guias falam da importância de indicadores e métricas, e aí falam de várias. Tem alguns, por exemplo, tem um guia que é mais digital e vai falar sobre métricas para o serviço digital, como a métrica global de satisfação, que é uma métrica mais rápida, né, mais curta. Mas, inclusive, tem recomendação de Serviqual, de NPS, que é o Net Promoter Score, que é quando há recomendação por uso do serviço, e também escala Likert. Em relação aos procedimentos de coleta de análise, todos apresentam informações, mas são informações mais gerais, né, tipo de pesquisa qual e quant, uma recomendação de uso de pré-teste. A gente não viu muita fala de inclusão, que é essa fala orientada para quando você tem, como a administração pública trabalha com um perfil bastante diversificado, às vezes a gente tem público que tem baixa instrução, que tem alguma deficiência visual, então a pesquisa ela deve comportar orientações, os guias devem comportar orientações para isso, e não foi observado nesses materiais. Esses guias, eles estão pautados, eles comentam os aspectos legais, nem todos trazem, mas a maioria traz, de 5, 4 trazem, LGPD, Lei do Governo Digital, e o documento CGU, que trata sobre a aplicação de pesquisa de satisfação e ouvidorias. E como recomendações gerenciais, a gente observa que nem todos os guias trazem essa informação, também são poucos, 2 dos 5. Em geral, eles comentam sobre a importância de utilizar os dados para a melhoria do serviço, mas não tem, assim, um aprofundamento. E aí, com base nisso, nós chegamos à conclusão de que os guias e os manuais trazem orientações importantes, esses guias e manuais analisados, né? Eles trazem informações importantes para o gestor público interessado em adotar a prática de avaliação e pesquisa de satisfação nos seus órgãos, só que eles carecem de melhorias. Primeiro, a gente fala de uma fragilidade conceitual, né? É importante saber, quando eu falo de satisfação, o que é que eu quero medir? É qualidade do serviço, é desempenho, expectativa? A expectativa é algo que é bastante complicado de mensurar, né? Então, às vezes, até é estranho você ver a indicação de um Serviqual, que é um documento, inclusive, né, um instrumento com várias críticas em função da métrica de expectativa. Mas, né, ela existe aí nesses guias.
Os procedimentos, a gente vê um foco mais em o que fazer do que por quê, principalmente como fazer, não tem tanta ênfase, né, de como fazer. Por exemplo, qual seria o tipo de pesquisa de satisfação mais adequado para serviço emergencial? Em atendimento presencial, por telefone, online, tem formatos diferentes, né, em função do tipo de serviço. Inclusive, também há mais orientações sobre procedimentos de análise e interpretação desses dados, para que eles possam ser utilizados efetivamente pelo órgão público. As métricas, né? Todos eles falam, mas qual é a mais adequada para cada situação? Os guias indicam a importância, mas precisam um pouco mais de detalhamento, inclusive para orientar o gestor como usar. E aí, o uso gerencial dos resultados, que a gente viu, assim, um dos pontos mais sensíveis, né? Os guias informam que os dados sobre satisfação devem ser coletados. Mas como, de fato, a gente usa para melhorar o serviço? Eu vou fazer reunião periódica com a equipe? Que equipe? Eu vou fazer treinamento? Como é que eu faço? Como é que eu transformo uma pesquisa de satisfação em uma melhoria em serviço, efetivamente falando, né? E aí, o último ponto, um pouco de destaque, é a inclusão. Nós observamos aí uma oportunidade dos guias abordarem mais, né, considerando a diversidade do público que utiliza, que faz uso dos serviços públicos. Por fim, nós temos as nossas limitações de estudo. A gente entende que os parâmetros adotados, eles resultaram num número limitado de pesquisas, de guias, né? Então, o ideal seria ampliar esse escopo para incorporar mais documentos para pesquisas futuras. E, embora aconteça essa limitação, a gente vê que o estudo ele traz, de uma certa forma, implicações acadêmicas e gerenciais, porque ele contribui para essa temática que ela ainda tem um chão a ser trilhado, né? Ainda tem possibilidade de estudo nesse campo, e também oferece alguns insights para a elaboração de novos guias e manuais, caso os gestores públicos tenham interesse em melhorar esses guias já existentes. Essas foram as referências que nós usamos. Eu agradeço aí o espaço e devolvo a palavra aí para o professor Passador. Muito obrigado, Aline. Partimos então para a próxima apresentação, que é da Sheila. É isso, né? Isso, vou projetar, professor. Pois não. Eu vou projetar o PDF dos slides, porque estava dando um probleminha no meu PowerPoint, aí eu preferi colocar em PDF. Você que sabe. Uhum. Vocês veem? Agora sim. Certo. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar o nosso artigo intitulado Internacionalização em Casa, Compreensão dos Técnicos Administrativos de uma Universidade Federal no Nordeste. A internacionalização, nas últimas 3 décadas, ela tem se consolidado como um elemento essencial para a educação superior, sendo parte integrante de estratégias institucionais e políticas públicas, e sendo atribuída a ela funções além das funções acadêmicas, como funções econômicas, socioculturais, políticas e reputação institucional. Essa importância, ela reflete no papel estratégico que a educação tem no contexto global, influenciando diretamente estruturas, objetivos e as contribuições para a sociedade. É bem comum, quando a gente pensa em internacionalização, a gente associar a mobilidade, sendo que a internacionalização ela vai muito além disso. Em resposta a esses desafios e desigualdades trazidos pela internacionalização tradicional, surgiu a internacionalização em casa, cujo conceito evoluiu ao longo dos anos. Um dos primeiros a definir internacionalização em casa foi o OCHA, baseado em 2 pilares: na ampliação da internacionalização para além da mobilidade física e promoção do ensino e da aprendizagem em contextos culturalmente diversos. Em seguida, Billy e Jones, na mesma perspectiva, acrescentaram à definição de WOTCHA o papel do currículo e das ações pedagógicas como instrumento de aprendizado internacional no ambiente doméstico. Assim como a internacionalização, a gente não pode pensar apenas em mobilidade, os atores da internacionalização também não se restringem
aos alunos e aos professores. Existe o pessoal técnico-administrativo, que tem uma função relevante tanto na implementação quanto nas ações institucionais. Geralmente, esse grupo ele é negligenciado pelas instituições no contexto da internacionalização e ainda existem poucas pesquisas que abordam a participação desses profissionais no processo de internacionalização. O que vai de encontro com a definição de Rudizek de internacionalização abrangente, que diz que todos os atores da universidade devem estar comprometidos e participar ativamente por meio da ação para que a internacionalização ocorra de forma efetiva. Sendo assim, a gente trouxe o seguinte problema de pesquisa: qual a compreensão dos servidores técnicos administrativos em educação de uma universidade federal sobre internacionalização em casa? E o nosso objetivo é analisar a percepção desse grupo de profissionais sobre a internacionalização em casa. O conceito de internacionalização ele evoluiu ao longo dos anos, sendo um dos mais consolidados o conceito de Knight, que ela diz o seguinte, que internacionalização é um processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global na finalidade, nas funções ou na oferta de instituições e sistemas de educação pós-secundária. Mais à frente, DeWitt e Hunter, eles acrescentaram à definição de Knight a questão da intencionalidade e da qualidade da educação e pesquisa para todos, estudantes e funcionários, profissionais. Tem também a definição de internacionalização em casa, de Billy Jones, que diz que é uma integração proposital de dimensões internacionais e interculturais no currículo formal e informal para todos os alunos em ambientes de aprendizagem domésticos. Essa modalidade de internacionalização ela é considerada sustentável pois o ensino internacionalizado dentro da própria instituição sem a necessidade de deslocamento físico e também inclusiva, porque incorpora ao currículo formal diferentes culturas, povos, países. Quanto aos técnicos administrativos na internacionalização, Leite, Thomas e Campos, eles propõem nesse artigo deles, eles relatam 4 eixos da internacionalização. Desses 4 eixos, os tais, eles estão mencionados direto ou indiretamente em 3 deles, exceto no transfronteiriça, que é aquele da mobilidade, que é o que a gente mais conhece. No eixo da internacionalização abrangente, definida por Rudizek, tem que precisa do engajamento e compromisso de todos os membros da universidade, que é fundamental para o processo de internacionalização. Tem também na definição de internacionalização em casa, quando Billy Jones se refere ao currículo informal, considerando tanto aspectos avaliativos quanto não avaliativos da experiência dos alunos, e também em relação à internacionalização do currículo, quando o Lesk fala que oferece orientações relevantes para gestores, professores, alunos e profissionais de suporte. A nossa pesquisa ela foi uma abordagem qualitativa de caráter descritivo. Nós fizemos um estudo de caso. A coleta de dados se deu por análise documental e entrevista semi-estruturada e a técnica de análise e análise de conteúdo. Para pesquisa documental, para coleta documental, a gente acessou o site da instituição e fez o download dos 2 documentos oficiais, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Plano de Internacionalização. Para a triagem dos entrevistados, a gente seguiu o protocolo de estudo de caso de IN, e a gente acessou o site da CAPES, o Cupira, aplicou alguns filtros, escolhemos cursos que tinham os 2 níveis, mestrado e doutorado, e que tivesse notas na CAPES 5, 6 e 7. Nisso resultou em 29 programas de pós-graduação e nós realizamos entrevistas com 10 tais, um por programa. Nos resultados, a gente dividiu em 4 categorias, sendo a primeira delas a compreensão geral da internacionalização.
Essa categoria ela explora a compreensão dos tais e os documentos oficiais da universidade referente ao significado, as motivações e as políticas de internacionalização da educação superior. Quando perguntado aos tais o que eles entendem por internacionalização, as respostas foram bem diversificadas. Eles citaram troca de experiência, conhecimento e formação de parcerias, mobilidade acadêmica, aprimoramento do conhecimento, desenvolvimento científico, visibilidade e prestígio institucional. Quando perguntada a respeito das motivações, por que uma universidade quer se internacionalizar ou precisa, as respostas foram em relação à reputação e excelência acadêmica, atração de talentos, desenvolvimento do capital humano, enriquecimento sociocultural. Embora os tais não tenham mencionado a questão do desenvolvimento econômico, mas essa também é uma motivação para a internacionalização. Quando perguntado sobre políticas de internacionalização, eles associaram as ações formais e de fomentos, como bolsas e programas, além de órgãos institucionais, como a Pró-Reitoria de Internacionalização e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Na categoria internacionalização em casa e na universidade, ela se refere como os tais percebem a presença da internacionalização na universidade, com foco especial nas ações de internacionalização. Quando perguntado a eles o que eles entendem por internacionalização em casa, eles desconheciam o conceito. Mas quando foi informado o conceito, eles conseguiram identificar práticas de internacionalização em casa na universidade, como, por exemplo, citaram cursos de idiomas, por meio das casas de cultura estrangeira, palestras, aulas, eventos com professores e pesquisadores estrangeiros. Além disso, eles também observaram que o foco da internacionalização está na pós-graduação, além de ser um critério essencial para avaliação da CAPES. Quanto à categoria papel e experiência dos tais na internacionalização, essa categoria se refere ao envolvimento deles nas ações de internacionalização, destacando atividades que realizam, suas percepções, sua função e sentimentos em relação à sua participação no processo. Eles entendem que a função deles é meramente burocrática, eles não se sentem envolvidos, alguns mencionaram que é restrito a docente e discente. Apesar disso, eles reconhecem que o papel administrativo é relevante no processo de internacionalização. E eles também identificaram como limitações a falta de conhecimento sobre estratégias e políticas institucionais e também comentaram despreparo profissional para lidar com demandas internacionais. Quanto à capacitação, quando perguntado a eles sobre a possibilidade de participar de capacitação, eles mostraram interesse e disponibilidade e também falaram que precisava de capacitação voltada para a realidade administrativa. Os documentos oficiais, eles comentam sobre capacitação. Há uma previsão de capacitação para servidores de idiomas e culturas, mas eles não mencionam a questão administrativa. Cursos específicos de língua voltado para objetivo acadêmico e mobilidade, de novo, não comenta nada sobre objetivo administrativo. E quando há menções de ações de atividades que são administrativas, essas são mais voltadas para os escritórios de internacionalização. Quanto aos incentivos, eles dizem que um dos incentivos seria que essa capacitação ocorresse na jornada de trabalho ou que essa carga horária fosse contada como horário de trabalho. Também foi perguntado a respeito da possibilidade de intercâmbio com instituições estrangeiras, se isso seria um incentivo, e eles entenderam que sim, seria um forte estímulo e uma forma de desenvolvimento profissional. Eles entendem, eles associam que esses incentivos iam melhorar
o atendimento e o fortalecimento de sentimento deles de envolvimento. Então, a gente concluiu que os tais percebem a internacionalização de forma diversificada, a participação deles eles veem como operacional, estão poucos envolvidos, há um desconhecimento sobre o conceito de internacionalização em casa, há uma demanda por capacitação e incentivos para maior engajamento. Dentre as contribuições, a gente tem ampliar a discussão sobre a participação desses profissionais na internacionalização, já que é um tema pouco abordado na literatura ainda, e oferecer insights para a gestão universitária no aprimoramento de políticas institucionais no que se refere à inclusão e engajamento dos tais em estratégias de internacionalização. Como limitação, a gente teve que as entrevistas ocorreram no ambiente de trabalho, com eventuais interrupções, e a nossa recomendação é analisar incentivos e barreiras no engajamento dos tais. Você concluiu, Shirley? Hã? Oi? Concluiu, né? Obrigado, viu, Shirley? Obrigada, professor. Partimos então para para a última apresentação, que é da Betânia. Professora, eu não estou vendo ela. Ah, tá aqui. Desculpa, Betânia, fica à vontade. De abrir meu vídeo. Eu esqueci de abrir o vídeo, eu fui direto para a apresentação lá. Nem sei. Tá aparecendo alguma coisa aí já ou não? Sim. Peraí, então, que eu acho que agora eu tenho que dar Tá nas considerações finais. Ixi, tá bom. Então. Mas tá com a tela cheia? Não, Não, Não? ainda não. Tá, eu acho que aí agora então eu tenho que clicar aqui de novo, ó. Agora tá. Não. Ainda Agora Agora sim. não? sim. foi. Foi com tela cheia? Uhum. Tá, então, gente, boa tarde. Meu nome é Betânia. Eu agradeço muito a poder participar aqui, compartilhar com vocês a pesquisa que nós temos desenvolvido. Sou aluna do mestrado em Administração Pública aqui na UFLA. Meu orientador é o professor Marcos Garcia e me ajudou muito o Otávio, que também fez Administração Pública aqui e agora está fazendo mestrado aí na USP. Vou passando e à medida que, se der algum problema, fala comigo, porque eu não estou vendo vocês. Agora eu só estou vendo a tela cheia aqui, tá? Então, a primeira coisa quando a gente pensa em trabalho infantil, nem falei o tema, né? Deixa eu voltar no tema. Então, meu tema é relação entre trabalho infantil e os resultados escolares. É uma análise dos microdados do ensino fundamental do estado de Minas Gerais de 2009 e 2019. Ontem o professor Passador falou o seguinte, que a gente é muito bom em produzir dados, mas não em trabalhar com esses dados, é fazer o que depois com eles. Então, meu trabalho, ele vai produzir um dado, né? Já pega um dado que é do SAEB, faz uma análise e a minha contribuição é indicar formas de fiscalizar e colocar em prática algumas políticas públicas que já existem, tá? Então, quando fala em trabalho infantil, a primeira coisa que se pensa quando a gente fala em trabalho o que é trabalho, né? O trabalho infantil é toda atividade exercida, laboral, exercida por uma criança vamos colocar lá, de 0 até 14 anos. E a CASUF, ela foi o nosso trabalho seminal que começou iniciando essa pesquisa sobre o trabalho infantil no Brasil, e ela evidenciou nos estudos que ela fez que o prejuízo que isso traz para a criança, o prejuízo físico, o prejuízo mental e principalmente porque no futuro também essa criança ela continua sendo prejudicada por esse trabalho exercido na infância. E quando nós pensamos nisso, nós logo, assim, vem à mente, né? O trabalho dignifica o homem. Sim, esse é um provérbio popular que tem o seu valor. Entretanto,
nós também temos um provérbio que fala que todas as coisas têm um tempo determinado. E Piaget, ele diz o seguinte, que nessa fase da infância é um momento de descoberta, de aprendizados significativos, de vivências lúdicas, não de um trabalho precoce. Em Minas Gerais, o diagnóstico do trabalho infantil realizado pelo IBGE mostrou que em Minas Gerais, em 2023, foi o estado que tinha a maior incidência de trabalho infantil no Brasil. Isso foi uma das causas da nossa pesquisa. O meu problema de pesquisa é como o trabalho infantil afetou os resultados escolares nas diferentes mesorregiões de Minas Gerais e como que essa relação evoluiu no período de 2009 a 2019. Então, para isso, nós pegamos os resultados do SAEB. Eu vou falando, gente, e coloquei algumas coisas aqui, mas esse tema, como às vezes eu falo muito sobre isso, pode ser que não esteja aqui, mas na verdade está tudo no meu trabalho, tá? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os resultados do SAEB e fizemos, a partir dos dados do SAEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, inclusive este ano de 2025, foi aplicado o SAEB no Brasil inteiro para fazer essa avaliação da educação. E com esses dados, na verdade, tanto com os dados dos testes de língua portuguesa e matemática, bem como com o questionário socioeconômico respondido pelo aluno, isso é uma diferença muito grande, é a criança que responde, foi que nós tiramos, né, os nossos dados para poder fazer as análises que fizemos. A nossa fundamentação teórica, ela se inicia pela Constituição Federal, que desde lá de 1934 tem a sua determinação de proibição do trabalho infantil até os 14 anos. E a Constituição Federal de 1988 permaneceu com essa prerrogativa. Em 1990, aí nós já temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo uma concepção de proteção à criança para que ela seja protegida nas diversas áreas, e aí coloca-se também um título que é a pessoa em desenvolvimento, né, na condição peculiar de desenvolvimento. Então, o cuidado que se deve ter. Nós temos vários autores, aqui eu citei vários, falando sobre os prejuízos do trabalho infantil, o baixo desempenho escolar, os baixos salários, porque se ele não tem uma preparação no início, né, na vida, na sua formação, no futuro também ele não consegue ter uma carreira promissora. Esse ciclo de pobreza, que às vezes a família ela não consegue sustentar os filhos, né, e acaba colocando para trabalhar. Por outro lado, esse filho não consegue estudar, não consegue se aperfeiçoar, não gera e não produz um capital humano, e aí, quando chega na sua vida adulta, continua. A reprodução cultural. Meu pai trabalhou, meu filho tem que trabalhar, porque é melhor ele trabalhar do que ficar na rua. E essa reprodução intergeracional que tem muito a ver também com a reprodução cultural, porque uma coisa vai atrás da outra e a família naturalmente se torna ali um ciclo, né? Eu trabalhei, trabalhou e aí segue. Ou seja, prejuízo para o desenvolvimento cognitivo das crianças, como eu falei, Piaget ressalta isso e outros autores aqui colocam, o cansaço, transtornos de ansiedade, de estresse, depressão, fragilização, acidentes, né, que eu não coloquei, mas muitos acidentes de trabalho com crianças. Tem uma história desse material todo que eu li, que uma criança estava trabalhando na vidraçaria e não conseguiu segurar o peso do vidro e foi decepado. Também comprometendo a formação educacional e profissional, ou tem a ver com os baixos salários, porque se ele não tem uma boa formação educacional e profissional, no futuro ele também não tem esse retorno. E dentro da teoria do capital humano, que é a nossa fundamental aqui, no sentido de endossar o nosso trabalho, que é a nossa fundamentação teórica, o que nós temos aí na teoria do capital humano? O Theodor Schultz, ele fala o seguinte: primeiro, ele foi um adolescente que trabalhou, então lá em meados lá no período de guerra, ele teve que parar de estudar para trabalhar. Quando terminou a guerra, ele voltou para a escola, o que ele fez? Ele começou a observar o tanto que aquilo era importante, tanto que a educação era importante.
E com o conhecimento, né, que ele já tinha ali na escola, estudando Marshall, estudando Adam Smith, ele também vai e traz para nós essa premissa de que o trabalho, de que a educação faz com que você tenha uma produção maior e, com isso, uma renda maior. Então, ou seja, a educação ela vai gerar um retorno financeiro por conta do capital humano, ou seja, aquela pessoa que é capacitada, ela dá conta de produzir mais, de gerar mais. Gary Baker, também estudando essa concepção, ele traz essa teoria do capital humano fazendo associações com o cotidiano. Ele vai olhar o crime, ele vai olhar a escola, ele faz essa análise em todas as áreas, em várias áreas da sociedade, e reforçando a questão do capital humano, ou seja, a educação, você se preparar, você estudar. James Heckman é aquela equação de Heckman, né? Então, o que ele fez? Ele fez um estudo também que durante um período longo, ele observou as crianças desde a educação infantil até a fase adulta e observou o quê? Que aquelas crianças que tiveram uma vida escolar, ou seja, uma educação, uma preparação, elas tiveram menor índice ali de criminalidade, de se afastar dos padrões, vamos colocar assim, né? Para a sociedade, uma vida em sociedade, exercendo a cidadania, e também que, ao terem filhos, elas também investiram nos seus filhos. Outro detalhe de James Heckman que é muito importante é que ele coloca que a educação infantil, ou seja, a educação de 0 a 5 anos, ela é muito importante, porque nessa época a formação do cérebro da criança está num desenvolvimento assim muito grande, muito diferente, a plasticidade cerebral é muito grande. Então, tudo que a criança está aprendendo naquele período ali, isso é muito importante. E com essa concepção, nós temos aí a questão das creches, educação infantil, e isso é muito promissor aqui para nós observarmos o que vai vir adiante aqui no nosso estudo. Mas vamos lá. O Bresser Pereira, que é já alguém da atualidade, ele não fala abertamente sobre o capital humano. Em um artigo dele sobre gerencialismo, novo gerencialismo, ele cita que o ser humano ainda né, ainda tem esse grande, vou falar assim, valor no sentido de gerar e produzir riqueza. Ou seja, por mais que nós tenhamos inteligência artificial, computadores e tudo mais, tudo isso é possível por conta do conhecimento humano. Então, o conhecimento é o que faz girar tudo. E aqui eu coloquei o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, porque é o nosso banco de dados. A metodologia que nós adotamos foi a abordagem quantitativa de caráter exploratório. A minha pesquisa, ela tem essa fase que é a estatística descritiva dos dados do SAEB. Aqui especificamente para o Congresso da USP, eu coloquei somente essa parte. Na minha dissertação, eu também fiz análise de regressão linear múltipla sobre esses dados, mas aqui eu vou me conter somente nessa primeira parte que é da análise descritiva. E na análise descritiva, como eu disse anteriormente, nós olhamos os questionários que foram respondidos pelas crianças. Isso é muito interessante, porque o outro dado que nós temos sobre trabalho infantil é feito pela PNAD, que é a pesquisa, né, que é feita de casa em casa, mas quem responde às pesquisas da PNAD contínua? São os adultos, são os pais. Então, um adulto, ele consegue, vou falar assim, burlar algumas respostas. Uma criança, ainda mais no momento ali de prova, ela não tem essa malícia de burlar, ou ela vai falar aquilo de uma forma tranquila, ela vai colocar no papel de uma forma sem essa malícia. E aqui nós temos os primeiros resultados. O que nós observamos? Comparando o trabalho infantil, os dados do trabalho... nós separamos por mesorregiões. Minas Gerais é um estado muito grande, com características muito diversas, né? Nós moramos aqui no sul de Minas,
Mas, por exemplo, no norte de Minas, nós temos um clima que é muito próximo da região Nordeste. Então, nós temos várias regiões, é um estado muito grande, e aqui nas nossas mesorregiões é que nós conseguimos separar os dados do SAEB para poder fazer essa mensuração e poder também ser mais específico ao identificar a mesorregião, observar as características, as particularidades de cada uma. Aqui, então, comparando o trabalho infantil, aqui nós temos esses dados, o W1 significa que a criança, ela não trabalha. O W2 significa que a criança, ela trabalha somente em casa. O W3 significa que a criança trabalha somente no mercado externo, ou seja, ele trabalha fora de casa. E o W4, ele consegue conciliar o trabalho doméstico com o trabalho fora de casa, tá? Aqui, comparando os dados de 2019 com 2009, o que a gente observa, não sei se vocês vão conseguir ver o meu mousezinho aí, é que, por exemplo, ó, no Vale do Mucuri, Jequitinhonha, quinto ano, houve um aumento de 8%, de 12% nessas crianças que não trabalhavam, tá? E quando a gente olha aqui, olha, o W4, também a gente observa que a diminuição, ela continuou, tanto no quinto ano. No nono ano, observa até um índice negativo, que é como se tivesse aumentado 0,21%. Então, esses dados, eles são interessantes porque Jequitinhonha e Vale do Mucuri são regiões muito pobres de Minas Gerais. E você pensar que o trabalho infantil, ele conseguiu, primeiro, você observar lá, de 2009, como era em 2009, e agora, a quantidade de trabalho infantil que eu tenho em 2019, e observar que houve uma redução, isso é muito interessante, muito bom, por ser uma região muito pobre, mesmo porque trabalho infantil significa pobreza. Ela tem a ver com a questão de pobreza. A ocupação laboral nas mesorregiões, e aí nós vemos de novo esse perfil do trabalho infantil com essas diferenças aqui. Eu acabei repetindo o mesmo slide, mesma figura. Já aqui, eu coloquei esses dados, eu coloquei aqui com números, porque se eu colocasse em gráfico, no trabalho que a gente tinha que mandar, que tinha que ser só 16 páginas, os gráficos tinham que ficar grandes, e aí eu não conseguia fazer isso. Então, eu coloquei os dados aqui. Eu sei que deve estar bem difícil de vocês lerem e entenderem, tá? Perdão por isso. Mas, seguindo aqui, trabalho exclusivamente no trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho, eu vou falar, invisível. A gente não sabe quando uma criança está em casa cuidando do irmão menor. A gente não sabe quando ele está em casa cuidando do avô. Por que ele está faltando aula? Ah, porque meu irmão está com febre, eu tive que ficar com ele. Então, aqui é um trabalho invisível, mas que lá no questionário socioeconômico foi colocado. E nós temos esse trabalho infantil, e aqui a gente tem essa porcentagem de 2009 a 2019. Então, se a gente pegar aqui, olha, Vale do Jequitinhonha, 17,3% em 2009, 14,4% em 2019. Houve uma oscilação, se vocês observarem aqui em 2013 para 2015, principalmente 2013, nós tivemos uma queda em todas as mesorregiões. 2013, nós tivemos uma queda, principalmente aqui no quinto ano. No nono ano, essa queda não apareceu quase nenhuma. Ela permanece, na verdade, até aumenta. Mas o que a gente observa aqui? Em 2013, também teve uma política pública que foi de ampliar o trabalho do CRAS, do CRES, e isso essa é uma hipótese, viu, gente? Proporcionou uma melhora nessa fiscalização de trabalho infantil. Aqui, nós já temos um dado que são as crianças que estão, eu acho que eu esqueci um aqui, peraí, afazeres domésticos. Ah, eu pulei. Tá bom. Esse aqui já tem o trabalho doméstico e no mercado de trabalho. E quando nós olhamos esse dado, nós também observamos uma diminuição de 2009 para 2019, que todas as mesorregiões diminuíram essa incidência, tanto no quinto ano, a prova do SAEB era aplicada no quinto, no nono e no terceiro ano do ensino médio. Então, tanto no quinto ano como no nono ano, nós tivemos uma redução. Seguindo, nós temos aqui os resultados
por gênero, ou seja, o trabalho de meninos e meninas. E quando nós olhamos esse resultado por gênero, o gênero feminino, esse GF que significa feminino, nós observamos o quê? Que no quinto ano, nós temos uma grande incidência de crianças que não trabalham e também no nono ano. Já o trabalho doméstico, olha como que ele é acentuado para as meninas do quinto ano e também para as meninas do nono ano. Já o trabalho no mercado de trabalho fora de casa é bem pequeno para as meninas, tanto no quinto e no nono também, em comparação com o doméstico, ela também caiu. Quem trabalha nos dois, que consegue conciliar, trabalhar dentro de casa, cuidando da casa, cuidando do irmão e ainda vender alguma coisa na rua, ou trabalhar na casa da vizinha, ajudar a vizinha, então essa incidência também aqui, ela é menor, bem menor. Por mais que ela seja pequena aqui, isso vai fazer uma grande diferença quando nós olharmos o resultado da prova do SAEB, do teste cognitivo. Observando agora o trabalho dos meninos, o gênero masculino, nós observamos que também tem uma porcentagem grande que não trabalha. Por outro lado, olha a diferença. No trabalho doméstico, nós temos menos meninos que meninas, enquanto que as meninas, nós chegamos em 2017 com 16%, os meninos estão com 12%. Por outro lado, e também aqui, olha no nono ano, nono ano, o trabalho dos meninos, 6%, 9%. Já o trabalho no mercado de trabalho, tanto no quinto ano, 10 anos de idade, 15%, chegando a 12% em 2017. E aqui com 14, 15 anos, 29% em 2009, 18% em 2017. Essa tabela aqui nós não conseguimos fazer para o ano de 2019, porque no questionário de 2019 nós não tínhamos a pergunta sobre gênero, se ele era masculino ou feminino. Então, nos dados de 2009 a 2017, nós tínhamos essa pergunta e foi possível olhar as respostas dos questionários. Já em 2019, não. Mas aqui a gente já observa que tem uma diferença. As meninas trabalham mais, exercem mais o trabalho doméstico dentro de casa e os meninos mais o trabalho fora de casa, seja como garçom, como vendedor, como flanelinha na rua. Aqui agora vai para a parte que choca muito com a nossa, choca não, ela vem de encontro àquilo que a gente estava buscando. O que nós estávamos buscando? Qual a relação do trabalho infantil com o desempenho escolar nos testes cognitivos? Aqui, então, nós temos a nota máxima dos alunos que não trabalham. E embaixo nós temos a nota de quem? Trabalho doméstico, trabalho somente fora de casa, trabalho no mercado de trabalho. E aqui quem concilia trabalho doméstico e no mercado de trabalho. Quando nós observamos esses dados aqui, nós temos aqui a diferença. A diferença chega, olha, em 2019, de quem não trabalha para a nota de quem trabalha serviço doméstico, 8 pontos de diferença na proficiência de língua portuguesa. Para quem trabalha fora de casa, 19 pontos. Para quem trabalha, concilia o trabalho doméstico com o trabalho laboral fora de casa, 32 pontos. Quando a gente compara isso daqui com o anterior, nós observamos, olha que não era 2%. 2%. Olha a diferença que 2% fez aqui na nota de língua portuguesa. É uma diferença muito grande, porque o SAEB, ele tem uma escala por nível, e esses níveis, eles estão divididos de 25 a 25 pontos. Então, a criança que está trabalhando fora de casa, ela chega a ter o quê? Quase que 2 níveis ela cai, dependendo da nota que tirou. Isso significa que muitas habilidades, porque os níveis, eles estão classificando habilidades. Por exemplo, ele sabe inferir, ele sabe ler, identifica leitura, interpretação de algo que está implícito, que está explícito. Então, aqui as habilidades são muito
claras, e esses 25 pontos têm vamos dizer assim, um grande aprendizado aí nesse intervalo. Então, a diferença aqui é muito grande dos 2% lá. No nono ano, nós também observamos diferença. É uma diferença, eu vou falar assim, menor. E quando nós observamos essa diferença menor, aqui é de 0,7 para trabalho doméstico, para trabalho fora de casa, 11, 11%. Aqui também, quando concilia fora de casa e dentro de casa, 11%. Nós observamos e nós podemos. Ai, peraí. Agora é matemática. Eu já ia falar outra coisa, mas deixa aqui, é matemática. Na matemática, também o quinto ano, olha a diferença como que ficou gritante. O último aqui, 24 pontos, que é basicamente o nível no SAEB. E já para o nono ano, a matemática ela é como se na rua ou no trabalho, né? Outras habilidades matemáticas estão sendo desenvolvidas e aqui não foi tão impactado. Mas mesmo assim nós temos um impacto de 2,7%, de 2,4%, de 6,9% na avaliação de matemática. Esses aqui são os testes para aplicados ao SAEB de 2019. A nota aqui e as diferenças eu coloquei ao lado para que a gente pudesse observar. Eu fiz esse cálculo especificamente de 2019. Seguindo, eu não sei se eu já falei muito. O que que nós observamos como considerações finais aqui? Primeira coisa, que os resultados mostram que crianças e adolescentes submetidos a atividades laborais, especialmente em dupla jornada, ou seja, doméstica e externa, apresentam uma proficiência significativamente menores em língua portuguesa e matemática, em comparação com as que não trabalham. As diferenças são mais acentuadas no quinto ano. Por que no quinto ano? Porque essa fase é uma fase crucial para o desenvolvimento de habilidades básicas. Então, quando nós trabalhamos na educação, desculpa, tá bom, professor? Não, só para você concluir. Tá bom. Então, concluindo, nós precisamos, como eu disse no início, a nossa necessidade é de desenvolver não, ampliar e fiscalizar as políticas públicas que poderiam mitigar esses efeitos do trabalho infantil, ou melhor, exterminar o trabalho infantil. Muito obrigada, viu? Desculpa por passar do tempo. Imagina. Muito bem. É, quero agradecer a todas as apresentações, né? E da mesma maneira que ontem, estou com uma certa dificuldade de estabelecer alguma convergência sobre os trabalhos, mas eu pensei que talvez o tema mesmo seja a cidadania, né? Eu, eu acabei não me apresentando no início, né? Vou falar rapidamente aqui. Eu sou é, professor titular, né, da FEA, não de São Paulo, mas de Ribeirão Preto, e na área de organizações, condomínio conexo no setor público. Eu sou líder desse tema em particular há muitos anos. Nem vou fazer a conta, porque já começa a denunciar a idade e tal. É, e todos os trabalhos, né, me estimularam aqui a algumas reflexões sobre o meu estoque de experiência mesmo, né? É, eu costumo falar, porque até fazendo referência à professora Carolina Dion, né? Como eu sou professor de epistemologia, a, a conversa básica é o que faz da ciência ciência, o que faz da ciência uma forma particular de construção da realidade é justamente o método científico, né? A gente, como ciência, se distingue das outras possibilidades, como a arte, como a fé, porque a gente se utiliza do método. E para a nossa dor e nossa delícia, o método não é único, né? Tem escolas de pensamento metodológico, desde as mais prescritivas, né? As mais
estatísticas, né? Mas essas primeiras, né? Como é o caso do positivismo do Augusto Comte, passando pelo método histórico, né? Marxista, até chegar nas escolas mais recentes sobre de orientação fenomenológica, né? Curiosamente, a mesma física que nos aprisionou lá atrás é a que nos liberta, né? Com a física quântica e tal. Eu, particularmente, sou mais simpático a essas últimas, né? Que diz também o seguinte, que a realidade é uma interpretação da realidade. Portanto, existe uma relação muito íntima entre o observador e o objeto observado, né? Entre o pesquisador e o objeto pesquisado. E em momentos como esse aqui, a coisa fica mais ainda sofisticada, porque a gente cria um sistema intersubjetivo, né? Porque as subjetividades se misturam, né? E a gente tem que fazer. Mas tudo isso é muito útil, né? Porque é, você tem que achar mesmo os caminhos e as decisões, não é? A gente está falando da área de gestão, a área de gestão é uma área de aplicação, e esses textos têm que ajudar a gente a construir racionalidades para, no final das contas, tomar decisões, né? Especialmente como gestores públicos, né? E o objetivo, no fim das contas, é esse mesmo, né? Então, eu estou falando isso, eu sempre faço isso, na verdade, porque eu me sinto aqui muito feliz de estar num painel só de mulheres, né? Eu acho que sou um intruso aqui. De verdade, vocês que deveriam estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Vocês que deveriam estar aqui coordenando. Bom, enfim. Me fez lembrar muito. Quando olhei as fotos, né, mas me lembrei muito. Tive uma disciplina do professor Fernando Cláudio Prestes Mota, que foi, inclusive, meu orientador temporário. Tinha, na época, um sistema aqui na GV, onde eu me formei, né, na pós-graduação. E ele levou um consultor, curiosamente, ele começou a explicar as novas tendências da administração pela ótica do zodíaco. Ele falou, olha, te juro, na hora assim eu fiquei preocupado. Eu falei assim, eu acho que a racionalidade ocidental está indo mesmo para as cucuias, porque não é possível. Tá certo? Numa aula de pós-graduação, estrito sensu, vem aqui uma discussão sobre. Mas ele falou o seguinte: ele falou que o. E aí, no final, fez muito sentido, né? Porque, no fundo, é uma metáfora, como a administração gosta tanto, né? Ele falou assim: a gente vive no planeta sob eras, né? E falou de algumas, começando, o nascimento da escrita foi a era de Gêmeos, depois, pá, pá, pá. E ele falou assim: nós estamos terminando agora a era de Peixes e iniciando a era de Aquários. E eu falei: nossa, o que quer dizer isso? E aí ele falou assim: que a era de Peixes é uma era muito cartesiana. Então ele deu os exemplos. Então, aí ele já misturou os arquétipos de Jung, né? Aí ele falou assim: os arquétipos, essas prateleiras que você tem que preencher, né? Então, você tem lá ânima, ânimos, velho sábio, e você tem uma prateleira que você precisa preencher, que tem uma etiqueta que chama divindade. Ele falou assim: a era de peixes é tão cartesiana que a divindade é masculina. Não é isso? Qual é a representação de Deus lá no teto da Capela Sistina? É um velho barbudo, não é? E que manda pela, pelo dogma cristão, né, para a terra para salvar a alma dos homens, a semelhança dos homens, quem? O seu filho, e não sua filha. Percebe? E a conversa é sempre essa, né? Olha, ou você está comigo ou está contra mim, ou você está no eixo X ou no eixo Y. E aí, disse o consultor, na era de Aquários, as divindades serão femininas. Então, o filho não interessa muito, o que interessa agora é a mãe, né? Para quem assistiu lá o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, a Maria diz isso, fala assim, olha, Deus fala assim, olha, você pecou, vai para o inferno. Eu falei, assim, veja bem, olha a trajetória de vida desse cangaceiro malvado. Ele foi uma criança abandonada. Mas... Olha esses dois padres aí. Bom, então eu fiz esse longo discurso, né, porque eu acho que o olhar feminino é sempre muito mais cuidadoso sobre todas as questões, né? E trabalha, então, esse o colo quente,
e acolhedor da mãe, né? Cria possibilidades organizacionais muito mais ligadas ao consórcio, né? Muito mais ligadas à solidariedade, né? Muito mais ligadas à cooperação, né? E a sensibilidade. Então, eu acho. Desculpa essa longa introdução, né? Mas eu estou querendo prestar aqui uma homenagem a vocês todas, né? E os meus comentários em relação aos trabalhos passam também um pouco por conta disso, né? Eu, eu, eu vendo o trabalho da professora Aline, né, fiquei lembrando também. Veja, eu estudei com o professor Denis aí de Lavras, no doutorado, esses sistemas integrados de atendimento à população. Estou falando de poupa-tempo, e no caso específico de Minas Gerais, um chamado UAI. Uma delícia, né? O UAI quer dizer Unidade de Atendimento Integrado. Mas era, de todo modo, essa coisa de você colocar no mesmo espaço físico uma série de serviços públicos, tá certo? Integrados, né? Para que o cidadão vá lá e ele resolva seus problemas de qualquer natureza, né? Carteira de identidade, exame médico para renovar a carteira de motorista, essas coisas que a gente sabe, né? E no trabalho a discussão final do trabalho, antes já tinha orientado trabalhos de mestrado, ainda quando eu estava na Estadual de Maringá, sobre orçamento participativo, e a discussão final, de fato, recaía sobre cidadania, né? Então, assim, se o poupa-tempo, o AI, ou essas coisas semelhantes, simplesmente tratam o cidadão como cliente, no final das contas, ele de fato não constrói o nobre sentimento de ser um cidadão, que significa se perceber claramente como um sujeito de direitos. Quando eu trabalhei com orçamento participativo, teve essa sensação também, porque como os orçamentos municipais são muito vinculados, você sempre tem rubricas, né? Sobra muito pouco para a população decidir onde vai investir, em torno de 5% a 6%. Porém, apesar de ser tão pouco do ponto de vista prático, do ponto de vista da construção dessa percepção cidadã de que ele é um sujeito de direitos, que ele passa a conhecer como é que funciona o poder público local, como é que funcionam as peças técnicas de gestão dos recursos públicos, você tem um crescimento, né? Era muito legal, até a gente acompanhava as assembleias, tinha uma altivez, assim, no melhor dos sentidos, da reconstrução da cidadania, né? Do sujeito como direito. Então, nesse sentido, eu acho que. Vou te dar algumas sugestões só, viu, Aline? Você me perdoa meu atrevimento aqui, é, é, mas eu acho que todo o trabalho que envolve essa questão da apuração sobre o nível de satisfação dos alunos tem que ser bastante cuidadoso, porque, às vezes, isso também sempre me ensinaram muito os autores de metodologia, né? E, às vezes, pequenos detalhes nos processos são capazes de gerar resultados muito antagônicos, né? Então, assim, desculpa meu estilo storytelling, né? Mas eu sempre uso desse Fica bem à recurso. vontade, eu estou só aqui anotando as suas Eu uso considerações, que é desse nosso interesse. recurso para, na verdade, tentar elucidar conceitos, né? Então, assim, se você, por exemplo, resolve fazer uma pesquisa sobre motivação no trabalho, e você desce de terno do aquário da diretoria para o chão de fábrica e pergunta lá para um operador de máquina se ele está satisfeito com o trabalho, provavelmente ele vai responder sim, porque ele te identifica com o patrão, que tem o poder de te demitir. Se, todavia, você desce no chão de fábrica, se veste lá de um macacão azul, passa 2 semanas operando um torno mecânico e um dia no bandejão da fábrica lá, né, na mesa de fórmica branca, pergunta para o mesmo cara se ele está satisfeito com o trabalho. A mesma pergunta, ele vai dizer, não, eu não aguento isso aqui, eu queria voltar para Goiás montar uma dupla sertaneja, entendeu? Bom,
Então, a mesma pergunta, ela pode sofrer muitos ruídos, né? Há uma dificuldade, de fato, de você extrair informação. E, portanto, precisa dessa interferência da subjetividade. Assim, você pode observar pássaros, né, de todas as maneiras, do chão com binóculo, você pode subir, montar um giral e ficar num buraquinho olhando. Você pode se disfarçar de pássaro e se meter no meio deles, torcendo para que ele não descubra que você é uma fraude. Mas certamente que você vai colher informações diferentes, né, sobre os seus propósitos metodológicos, sobre as técnicas escolhidas para sistematizar. Eu acho que até você coloca essa observação no final do seu trabalho, né, sobre os riscos e as limitações. Mas uma questão é muito importante, eu acho. Eu aprendi isso, inclusive, num debate que eu assisti, que eu nunca mais esqueci na minha vida, entre o Bernardo Klicksberg e o Bresser Pereira. O Bresser Pereira é um dos cardeais do gerencialismo, né? E aí o Klicksberg falou assim, ô Bresser, presta atenção, velho. Tá tudo bem. Essas técnicas todas de gestão patrimonial, de técnicas de comunicação, não tem problema. O problema é a questão finalística. E aí ele disse assim, o que diferencia um administrador do setor privado, ou seja, do gestor público, é o corte ético. Então, assim, o problema é sempre o mesmo, uma gestão de recursos restritos, né, limitados, escassez, diante de desejos ilimitados. A orientação do gestor privado é maximização dos lucros. Do gestor público, a possibilidade de oferecer máxima possibilidade de consumo homogêneo com uma população de interesse. E esse, acho que foi a maior lição que eu aprendi, foi numa conferência que foi na Espanha, né? E, e, e o Bresser, depois de um tempo, fez um pouco de um ato de contrição, sabe? De arrependimento. Ele falou assim, tá bom, o Klicksberg tinha razão. Então, é, quando a gente trabalha para entender o quanto as ações do poder público de fato atendem à cidadania, às vezes as condições de levantamento dessa percepção talvez exigem. A fenomenologia é essa, ela não tem restrições quanto à técnica que você escolhe para fazer levantamento e sistematização de dados. Mas o que ela exige de você, pesquisador, é o esforço reflexivo sobre o dado apurado e, talvez, escolha e combinação de técnicas de pesquisa para complementar, em particular as qualitativas, né, para, de fato, conseguir, né, extrair do cidadão o seu grau de satisfação, né? Então, acho assim, o trabalho é muito interessante, mas talvez para uma publicação definitiva, porque é para isso que servem mesmo os congressos dessa natureza, como é o CMAD, né? Vir Uhum. aqui debater com os colegas para você refinar, tá certo? O seu texto final, de fato, para submeter a uma revista indexada, né? Se essa minha fala te ajuda, eu, eu acho que eu te É que agradeço. assim, professor, acho que a gente tem posições talvez epistemológicas um pouco diferentes, né? E eu super Sim, respeito isso, claro, né? o sistema é Então, intersubjetivo. a gente Mas a ainda. pergunta final é a seguinte: você acha que essa informação produz no gestor público uma ação que de fato vai produzir satisfação para as pessoas, do ponto de vista dos serviços e das infraestruturas públicas, né? Porque no fim é Então, isso que a gente está buscando. o que eu vejo principalmente quando a gente fala de prestação de serviço, né? E aí a interação entre porque a administração pública é, nossa, abrangente, né? A gente vai ter serviços que são prestados, mas não diretamente ao cidadão. E tem outras situações em que vai envolver a interação entre pessoas, entre ambiente. E aí, nessas situações, a gente entende aqui, né, também vou usar aqui a base de marketing, especialmente a base de marketing de serviços, que há possibilidades de você melhorar a qualidade interacional do cidadão com o espaço físico, do cidadão com a pessoa que faz o atendimento de primeiro atendimento, né? E aí,
nessas situações, vejo bastante pertinente a aplicação de instrumentos para mensurar a percepção do cidadão em relação àquele serviço que foi prestado. Só que havendo aí alguns balizadores, né? Inclusive, um deles é como você utiliza essa informação, como você pode coletar essa informação, né? Que aí entra dentro desses aspectos que o professor está mencionando. Eu tenho possibilidades. Mas o que a gente viu, por Não. exemplo, no instrumento, que eles são muito genéricos. E aí, assim, também um excesso de generalismo para um gestor público, às vezes, assim, ok, eu vejo que é importante, mas como é que eu faço para colocar? Que opções que eu tenho diante do tipo de serviço que eu trabalho, né? Então, a gente também pensa numa questão mais funcionalista, né? Sim, Como sim, ajudar os gestores, né? Lá na mão na massa. eu entendi a sua preocupação, mas talvez um focus group. Veja, eu vou te. Eu, assim, eu tenho uma relação difícil com o marketing, porque talvez o marketing às vezes confunda. Então, veja, vou te dar mais um exemplo do que eu estou dizendo. Quando eu estava em Maringá, a prefeitura tinha um estoque de dívida imenso de inadimplentes. Eu tive um aluno de graduação orientado e ele fez uma campanha. A campanha de televisão, dizendo assim: primeiro aparecia um cara de terno careca, muito bravo, e dizia assim: olha, se você não pagar a dívida com a prefeitura, nós vamos botar você no Serasa, pipipi, porque a lei tem que ser respeitada. Blá, blá. Uma segunda peça dizia assim: olha, você, quando você paga o imposto, era uma moça simpática, doce, e dizia assim: quando você paga o imposto, esses recursos retornam para você na forma e qualidade da pavimentação das ruas da cidade, na qualidade do posto de saúde, na melhoria da escola que seu filho estuda, papapá. O cara recuperou 90% do estoque de dívida, tá certo? Então, assim, a ferramenta é muito importante, né? O, o que precisa é, de fato, fazer o exercício reflexivo sobre o dado sistematizado, né? Então, eu acho, assim, com um ou dois parágrafos, talvez no final do seu texto, você dá uma dica para o gestor público que vai ler o seu texto, entendeu? Super Bom, concordo, acho. Né? Super concordo. ótimo. Excelente. Obrigada, professor. Imagina, querido. Bom, vamos lá. É, a Shirley, olha, eu achei o seu trabalho de uma originalidade. Eu nunca tinha ouvido falar em internacionalização em casa. Eu demorei. Até agora, na verdade, vou te confessar que eu estou um pouco confuso, porque, por várias razões. A primeira delas é que eu fui, durante 2 mandatos, presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui da minha unidade. E antes disso, eu também fui intercambista. Eu morei 1 ano em Milão, na Itália. E eu sou um fã da internacionalização, né? Mas eu entendo a internacionalização como um processo empírico, concreto, tangível. Eu nunca mais esqueci da minha primeira burrata. Eu nunca mais esqueci. Vou dar exemplos gastronômicos, porque é uma área que eu atuo fortemente, né? É, eu fui numa salumeria, os negócios na Itália são muito especializados. Eu pedi para o cara me dar 200 gramas de presunto. Ele falou assim: qual? Eu falei: como qual? O único presunto que eu conheci é esse cozidão da Sadia e tal. Falando em Santa Catarina. Aí o cara falou assim: eu tenho 11 tipos aqui. Eu falei: 11? Aí eu olhei para ele muito sinceramente e disse assim: o senhor vai me desculpar, mas eu sou um caipira sul-americano. E eu gostaria muito de conhecer os 11 tipos. Ele, 5 gerações de salumière, entendeu? Ele falou assim: vamos começar pelos crus. E eu sei que enchi a cara de preto. Agora os defumados. Bom, enfim. Estou falando isso porque essa experiência de uma vida cotidiana fora, e que é especialmente a experiência do estranhamento, produz do melhor produto de toda essa experiência
é você enxergar o Brasil de maneira diferente. Você descobre as virtudes do Brasil. Isso aconteceu com muita gente. Eu vejo os alunos chegarem completamente outras pessoas depois de passar 6 meses ou um ano fora. Tem relatos incríveis do Antônio Calado, por exemplo. O Antônio Calado saiu do Brasil para ser jornalista na BBC de Londres, ficou, durante a guerra, ficou 6 anos na Inglaterra e mais 5 na França, e de longe se apaixonou tanto pelo Brasil que ele voltou, foi lá para o Xingu, escreveu o Guarupi, que é o mais importante, dizem alguns, né, romance brasileiro da década de 60. Os alunos que vêm para o Brasil, olha, eu vou te dizer, acho que foi o meu relato mais surpreendente. Todos eles saem. O ano passado, eu dei aula para um rapaz, ele era da Quede, né, no sul da França, mas ele era turco. E aí, na última aula, encontrei com ele, era uma pessoa muito gentil, agradável, aluno pontual, assíduo. Falei assim, foi tudo bem com o seu intercâmbio? Ele falou assim para mim, professor, eu renasci no Brasil. Ele falou essa frase. Falei, sério? Ele falou assim, eu estou voltando para a França uma outra pessoa. E, aliás, ele fez um elogio, ele falou assim, e uma parte disso eu devo às suas aulas. Falei assim, nossa, estava precisando de um elogio desse. Então, é, eu achei meio estranho alguém internacionalizar. Estou falando toda essa história, por exemplo, como é que alguém internacionaliza em casa? Porque, no fim das contas, nós, nesse sentido, a gente já é muito internacionalizado, né? A gente leu Peter Drucker, a gente leu Michael Porter, a gente leu Philip Kotler, não é isso? A gente lê essa turma. A gente vê os filmes, a gente ouve as músicas. O processo de internacionalização só faz sentido quando ele provoca esse tipo de transformação, né? Então, na verdade, apesar da especificidade que você trabalhou com a coisa dos técnicos administrativos, o que eles teriam que ter é esse tipo de consciência, né? Internacionalizar é um processo de transformação que envolve mobilidade. Talvez não envolva só mobilidade, mas a mobilidade talvez seja a variável central desse processo, né? Então, então assim, os servidores que trabalhavam comigo no Comitê Internacional, eu falava isso com frequência para eles, né? O que vocês têm que fazer é permitir essa enorme, esse enorme privilégio de fato de viver de experimentar, né, uma mudança, né? Uma mudança física, de comer a burrata, né? E aí tudo faz sentido, né? Burro é manteiga em italiano, burrata significa um queijo amanteigado. Eu me lembro quando eu fatiei o queijo que eles. Bom, veja que parece uma coisa muito tola a princípio, mas ela é fundamental. Você hipersensibiliza, o olhar dilata a pupila, você ouve mais, você. E tudo isso, na verdade, gera um processo de transformação, né? Então, eu acho que, se você aceita a minha sugestão, que, na verdade, por incrível que pareça, quando você faz uma experiência de mobilidade, você começa a fazer um processo severo de decolonização. Você descobre que o Brasil é muito bom e é muito melhor em certos aspectos do que esses destinos identificados como, vai descobrir. Não. Todo lugar tem problema, todo lugar tem virtudes, especialmente nós, né? Então, te falei essas coisas todas porque eu acho que é um ponto interessante para você fazer a reflexão, né? Sobre como é que você define a política e as ações dentro do universo da universidade, das particularidades da universidade, da formação universitária, né? Então, é isso, né? Então, acho que o seu trabalho é um bom começo para fazer é, muito, muito competente, muito organizado, né? Mas para o que pensar mesmo, qual é o resultado, qual é o produto que eu quero no final das contas, né? E para concluir com a Betânia, nossa, Betânia, que falar, né?
eu acho que o Brasil tem um grande problema. O Brasil destrói os brasileiros na primeira infância. Uma criança que não tem brinquedo, uma criança que não tem música, uma criança que não tem bola, criança que não brinca com as outras crianças. Há casos no Brasil que as mães acorrentam as crianças nos pés da mesa para poder ir trabalhar porque não tem creche ou não tem com quem deixar. E aí você leva a criança para a escola com 6 anos e espera e tenta dar para ela uma escola finlandesa e espera que ela tenha uma performance finlandesa. Ela não vai conseguir, com eventuais raríssimas exceções, né? É, então, o Código de Defesa, tá certo? O Código da Criança e do Adolescente é muito sério, né? Não é um. Os seus dados mostram claramente isso, né? Então, é assim, a gente precisaria superar, de fato, esse cinismo que o empresário fala assim, o Brasil tem trabalhadores muito pouco produtivos. Você, claro, você destruiu o cara lá atrás. Como é que você quer que ele manje, que ele domine funções, tá certo? Como é que você quer que ele tenha uma redação literata, né? Se lá atrás você destruiu. E a destruição, inclusive física, né? As crianças passam os dias comendo miojo. E, quando muito, salsicha no domingo, né? E obriga essas crianças a essa maturidade muito precoce, né? Uma criança que tem que ter responsabilidades, como diria o Arnaldo Antunes, né? Quer dizer, criança não trabalha, criança dá trabalho, é outra conversa, né? Então, assim, acho que não é, existe um consenso de que isso não pode acontecer. O que a gente não está conseguindo, na verdade, é botar isso em prática. E, especialmente porque essa formação socioemocional é difícil mesmo, né? E também porque a gente tem um modelo brasileiro meio medieval do patriarcalismo, né? Eu trabalhei, acho que até falei isso ontem, eu trabalhei com a Codevasf, né? E a gente falava sobre agricultura familiar e tal. E os jovens agricultores familiares diziam assim, olha, professor, tudo certo, mas o senhor precisa convencer meu pai, porque se meu pai não quiser, nada acontece. Inclusive, essa ideia de que filho meu tem que valorizar o trabalho desde os 3 anos de idade. A criança ficou de pé, está fazendo sombra, está carregando coisa, está ordenhando cabra, tá, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem toda a senioridade aí para sugerir processos mais severos, né? Do cara careca de gravata, é severo, dizendo assim, olha, você está infringindo legislação vigente, tá certo? E você vai pagar por isso, né? De alguma maneira. Então, ou dizendo assim, se você permite que o seu filho tenha uma evolução que é a mais importante da primeira infância, socioemocional, você vai ter um filho que vai ser melhor, inclusive para cuidar de você, pai patrão, né? Que é aquele filme terrível dos irmãos Taviani lá, não sei se você assistiu esse filme, acho que é um filme que se passa no sul da Sardenha, incrível, essa é uma tradição estranha do mundo rural, né? Mas é isso, eu só estou falando tudo isso porque, na verdade, esses trabalhos de vocês me estimularam muito. É que nem casamento, só briga quem está interessado, tá certo? Então é mais ou menos essa ideia. Se o trabalho fosse meio chato, eu não estaria falando tanto, né? Eu acabei comendo todo esse tempo que queria deixar vocês falarem um pouco, mas não,
acabei teve que essa incontinência verbal, né? Mas olha, eu agradeço muito a gentileza e parabenizo mais uma vez os trabalhos e as minhas falas aqui, de fato, é de alguém interessado que gostaria que os trabalhos tivessem aí fechamentos e fossem mais competitivos na hora da submissão, né, nas revistas indexadas, né? Enfim, se são produtos de tese e dissertações que vão virar livros, sei lá qual o caminho que vocês tiverem aí do esforço de difusão, que ele seja o melhor possível. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma gentileza e já emendo aqui numa sessão agora às 18. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada, Grande Parabéns, abraço. professor. muito Obrigada, obrigada, Ana. professor. Acho que a gente tem que Obrigada, fazer professor. avaliação aí, não tem, Ana? Sim, professor, mas se o senhor quiser avaliar todos no final do evento, pode também, só que Tá, pode tá bom. confundir. Se o senhor quiser no final do dia, também pode. Então, eu vou fazer isso. Obrigado. Para não Ah, gerar muito ruído na próxima. sim, Tchau, gente. sim. Um grande abraço. Tchau, bom evento.